Olá, meus amigos, mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, Mário Xavier falando, e vamos lá com o episódio 49 de Kamen Rider Z, o penúltimo episódio de Kamen Rider Z, infelizmente. E começamos literalmente de onde parou, né? Aquele desfecho ali da Nenzinha se sacrificando para derrotar a Oblivion. E todos incrédulos, né? Baku, Nox, o próprio Ziggy e a Madame, né, de uma certa forma ali, não acreditando que a filha se sacrificou para salvar os amigos. E já remetemos ali o Baco na sua base secreta, junto com o Zig e o Nox tentando fazer o Baco se conscientizar do sacrifício da Nen, o próprio Zig tentando fazer isso, mas o Baco irredutível não aceitando isso e indo buscar uma forma de recuperar a Nenzinha. Né? Aí vamos ali, se eu não me engano, pro Nox chegando no mundo real, né? Voltando à divisão de mistérios, o Fujimi e a Nazuka recebendo ele. A Nazuka também entrando em contato com a Minami, dizendo que para Minami que o mundo real voltou ao normal, mas que com um pequeno detalhe, a Nenzinha desapareceu. E aí a Minami se dá conta de procurar a Nenzinha lá no quartel-general do Baco, não encontra ela lá e o Nox ainda estava ali, né, dormindo. Então me antecipei ali a chegada do Nox na divisão de mistérios, né? Isso aconteceu um pouquinho depois desses eventos. E já a Minami desesperada tentando fazer o Baco voltar, tentando entrar em contato com ele, e ele ali tentando fazer alguma coisa. E o Fujimi me surpreendeu ali, não aceitando, né, quando ele confronta o Nox. O Nox afirma que o mundo real voltou ao normal, mas que eles têm que pesquisar se todas as pessoas voltaram, mas que realmente isso ocorreu em função do sacrifício da Nenzinha. E aí o Fujimi não aceita isso, se tem que salvar todo mundo, e ele tenta voltar para o mundo dos sonhos para ajudar o Baco de uma forma que recupere a Nenzinha, porque o Nox disse que nem os Zets têm poder para trazê-la de volta. Então aí vemos ali o Fujimi e a Nazuka voltando ao mundo dos sonhos, e também a Minami. A Minami não concorda, quer encontrar o Baco de qualquer jeito, e ela também vai para o mundo dos sonhos. E lá eles encontram o Baco no meio do vazio, né? Um breu branco, onde não tem nada, e apesar de que com a cápsula do X-Dream começa a trazer pequenos vislumbres de imagem, né, de lembranças da Nenzinha, e ele tenta trazer as lembranças de volta à tona, mas não consegue. E quando chegam os outros três, né, a Minami, o Fujimi e a Nazuka, eles ali juntam-se os quatro, a Minami dizendo que ele é um irmão idiota e que ele não precisa fazer tudo sozinho. Então a união dos quatro ali, por terem vivido com a Nenzinha muitas histórias, eles ali também têm lembranças delas, e a união da lembrança de todos ali conseguem trazer ela de volta. E quando ela volta, ela tenta retrucar eles, por que eles fizeram isso, aquela coisa toda, e eles todos fazem aquele abraço coletivo ali. Ela começa a chorar, se emociona e entende que os amigos não querem o sacrifício dela, pelo contrário, querem a presença dela ali com eles. É uma mensagem até muito bonita, muito bacana. E o que me chama a atenção nisso tudo
é que a Nenzinha, no início da série, ela era tipo um ídolo nacional, né? Ela era o foco da esperança, ela que alimentava os sonhos das pessoas no mundo real. E apesar dela também ter ali, ser a fonte dos pesadelos, ser a fonte de força da Oblivion, ela também, de uma certa forma, era a fonte de força para as pessoas no mundo real. Então, trazê-la de volta faz sentido, pelo menos na trama, né, da história. E aí, cortamos para a Madame, o confronto direto da Madame com a Phantom. A Phantom dizendo que, na verdade, a Nenzinha foi um fruto, uma ilusão que ela criou para meio que controlar ali a Madame, ou até mesmo realizar o desejo da Madame. Apesar da Madame estar grávida, né? A Nenzinha não é um fruto pura e simplesmente da imaginação. Madame estava, pelo menos na série, apresenta ela como grávida, e que no meio da gravidez o Oblivion ali, né, passa um pouco da essência dele e traz a Nenzinha à vida. Então, a Phantom diz que a Nenzinha é fruto de uma ilusão criada por ela. Então, será que foi a Phantom, né, que fez ali, deixou uma parte da essência dela para criar o Oblivion? Isso daí ficou meio estranho para mim. A série não explicou muito bem. Eu tô na dúvida se realmente foi a Phantom que usou os poderes dela para poder criar a Oblivion, ou a própria Oblivion usou uma forma de se estabelecer no mundo real. De qualquer forma, a Madame ali faz o confronto dela direto com a Phantom, cega a Phantom e se cega propriamente para que ela não seja mais vítima das ilusões da própria Phantom, e ela meio que aí sim tem o sacrifício dela como uma forma de tentar trazer a Nen para o mundo real. E a Nen acaba encontrando lá a Madame já em seus últimos momentos, chama ela de mãe e tudo. Aquilo gera uma espécie de conforto para a Madame e ela se vai. E já vamos ali entrando voltando ao mundo real. A Minami encontra o Baco encontra a Nenzinha já acordada no mundo real, ele meio que se preparando. Ele consegue alcançar uma última cápside ali, uma cápside branca, e ele meio que se despede da Minami, dizendo que não vai haver mais missões, não vai haver mais nada. E a Minami entra em desespero, porque ela pede que ele volte, mas ela sabe que ele está preparado ali para fazer um sacrifício derradeiro para derrotar a Oblivion e manter a Nenzinha no mundo real, mesmo que isso signifique a partida dele. E aí é aonde a série não sei se vai deixar isso acontecer, do Baco usar todo o poder dele para manter a Nenzinha no mundo real, e isso justifique ele voltar ao mundo dos sonhos, já que ele já estabeleceu que ele não é mais uma pessoa normal. Ele consegue trafegar de uma forma mais tranquila entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Então ele vai à luta. Novamente, não entendi por que, óbvio, quer dizer, tudo conveniência de roteiro, mas ele vai enfrentar a Oblivion na forma Impact, como talvez uma última apresentação da forma original dos Zets. Mas aí a Nenzinha agora, de uma certa forma, ao
ter sido recuperada pelos amigos, né? Ela não é mais aquela pessoa que se atormenta por ela ter nascido do Nightmare. De uma certa forma, agora ela nasceu da lembrança dos amigos dela. Então, ela não alimenta mais, né, os medos e anseios da Nenzinha não alimentam mais a Oblivion. Pelo contrário, ela sabe o que ela quer, ela acaba alimentando os Zets. E então gera uma força ali para ele extra e ele consegue dar um golpe bem dado na Oblivion, mas ainda assim a Oblivion é muito forte e tira ali com outro revidando o golpe, tira os poderes dele dos Zets, ele perde a forma e aí vem a reedição da união dos três, né? Coisa que aconteceu mais ou menos em episódio anterior, aonde só o Nox e o Zig lutam sozinhos, o Zed chega depois, mas dessa vez é os três ali juntos para lutarem contra a Oblivion. Zed, Midnight Shadow e o Punish, né? Baco, Nox e Zig. E vamos ver se a união, essa tríade aí, vai conseguir realmente derrotar de uma vez o Nightmare do esquecimento. E como é que vai realmente finalizar essa série? Se a Nenzinha vai ficar realmente no mundo real, se o Baco vai conseguir se manter vivo, ou se ele vai ir para o mundo dos sonhos. Ou se tudo isso não passou tudo de um outro grande sonho do Baco, já não sei mais o que é sonho, o que é realidade. Acho que a série acabou deixando isso ali muito evidente, né? Esse paralelo estranho, essas duas linhas, essas duas dimensões, mundo real e mundo dos sonhos. Mas a série, para mim, foi uma série muito boa. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 ali, eu daria uma nota entre 9 e 9,5. Eu gostei muito da série. No finalzinho, realmente, ela deu uma rateada, apresentou ficou meio que enrolando, não sabendo como fazer realmente o desfecho da série. No início da série, os efeitos visuais de alguns episódios foi muito ruim, mas de um todo, acho que a série foi muito bacana, teve histórias muito legais e esperar agora Kamen Rider Mais que faça uma substituição digna, que seja uma boa série de Kamen Rider e que os tokusatsu continuem aí firmes e fortes na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Que cheguem para nós sempre, tá ok? E é isso, meus amigos, ficamos por aqui. Vou voltar para dar o desfecho final, né? O episódio 50 ou o episódio 25, né? Já que é um episódio, a série praticamente foi toda baseada em episódios duplos. Mas deixa aí o seu like, se inscreve no canal. A ideia é continuar trazendo vídeos assim e impressões minhas sobre essas séries de Tokusatsu, entre outras coisas. Compartilha com os amigos, comenta, que aí a gente troca uma ideia melhor do que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não sobre o que foi dito aqui. Mas o importante é que temos Tokusatsu de uma forma mais tranquila, né? Agora, novamente, digamos que seja um novo boom de Tokusatsu aqui no Brasil, tá ok? É isso, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima.